Fala galera, meu nome é Carlos Magno, sou professor do DaBio. Estamos aqui juntos mais uma vez, só que hoje a gente vai falar de tradução, a síntese das proteínas. Uma proteína é formada por aminoácidos. E esses aminoácidos vão se arranjar através de ligações peptídicas, todas baseadas em um código genético. Esse código genético ele está sendo produzido a partir do RNA mensageiro que foi transcrito a partir do DNA no núcleo da célula. A tradução ela vai ocorrer em células eucariontes no citoplasma. Se nós falarmos de células procariontes, das bactérias, cianobactérias, como não há uma separação espacial entre núcleo e citoplasma, como o material genético ele fica no citoplasma boiando, não há essa temporariedade entre o que ocorre dentro do núcleo e depois a tradução que vai ocorrer no citoplasma. Isso acontece com as células eucarióticas. Nas células procarióticas, tudo vai acontecer ao mesmo tempo, é um bolo doido. Então, ao mesmo tempo que você vai ter transcrição, já está ocorrendo tradução. Então, saibam diferenciar essas situações. A tradução, para ocorrer, ela precisa de alguns participantes. Nós vamos ter o RNA mensageiro, que carrega a mensagem a ser traduzida. Essa mensagem a ser traduzida vai por trincas de nucleotídeos. Cada trinca de nucleotídeo vamos chamar de códons. Esses nucleotídeos no RNA são em adenina, não a timina, timina no DNA, uracila, portanto adenina, uracila, guanina e citosina. Essas quatro bases estarão presentes no RNA mensageiro. Um outro participante é o RNA transportador. No RNA transportador, nós vamos ter o anticódon, que é correlato ao códon no RNA mensageiro. Então, por exemplo, o primeiro códon de iniciação que vamos ter no RNA mensageiro para a síntese de uma cadeia polipeptídica é AUG. No anticódon, ele vai ter UAC. É o que será responsável pelo aminoácido metionina. Bom, então RNA mensageiro, RNA transportador, o ribossomo, que é uma organela amembranar com função de síntese proteica na célula, tanto procariótica quanto eucariótica. Ele é formado por duas subunidades, uma maior, uma menor. Elas se encaixam no processo de iniciação da tradução e vão transcorrer a fita de RNA mensageiro sempre na direção 5' 3'. Não se esqueça disso, pequena criatura. Sempre a direção 5' 3', ok? Beleza. E aí nós vamos precisar, obviamente, também dos aminoácidos. Esses aminoácidos eles estarão ligados aos RNAs transportadores. A célula consegue a partir da alimentação do indivíduo que esse aminoácido vai estar ali disponível para cada RNA transportador, seguindo aquele código genético que já falamos. Nós temos sempre o quê? Cerca de 20, 21, 22 aminoácidos. Não vou ficar especificando aqui, cada ano que passa novidades. Vamos ficar no basicão, 20 aminoácidos. E nós temos 61 códons que serão correlatos a esses 20 aminoácidos. É por isso que nós dizemos que o código genético é degenerado, é repetitivo, é redundante. Não esqueça, criança! E esse código vai propiciar termos mais códons para o mesmo aminoácido. Uma outra coisa importante que eu quero falar com vocês está em Chargaff. Chargaff cai bastante em vestibular, então se ligue. O princípio de Chargaff, ele diz o quê? Vamos pensar no DNA. O DNA ele tem uma fita e outra fita. Ambas se enrolam em formato helicoidal e elas estão unidas, as duas fitas, por ligações de hidrogênio. Caiu no Enem de 2017 e quem fez sabe que entre adenina e timina nós temos duas ligações de hidrogênio. Entre citosina e guanina nós temos 3 ligações de hidrogênio.
Então me diga aí, pequena criatura, onde é que você vai ter uma facilidade de quebra da ligação entre adenina e timina? Então, se você tem um trecho de DNA com mais adenina e timina que citosina e guanina, onde é que vai haver desnaturação maior? Nas fitas em que há maior presença de adenina e timina. Tranquilo? Mas vamos voltar para Chargaff. Chargaff diz o quê? Sempre você vai ter adenina de uma fita ligando-se à timina de outra fita. Então nós temos a mesma quantidade de adenina, a timina entre fitas de um DNA. As ligações são do tipo fosfodiéster, entre um nucleotídeo e outro, um fosfatinho ali. Então, em uma fita nós temos as ligações fosfodiéster, e não tem como a gente saber a quantidade delas. Mas, se você faz os pares, dá para saber que em uma fita você tem uma quantidade, na outra fita você tem a correlata. Então, se eu tenho 20% de adenina aqui nesta fita, liguei com quem? Com timina. Eu vou ter 20% de timina na outra fita. Se eu tenho 30% de citosina nessa fita, eu vou ter 30% de guanina na outra, ok? Agora tem outra dica massa de magninho para você. Adenina mais timina mais citosina mais guanina igual a 100%. Como assim? Já caiu em prova de Enem o seguinte, eu tenho 20% de adenina, quanto eu terei de guanina em um trecho de fita de DNA? Pensa comigo, se você tem 20% de adenina, você terá quanto de timina? 20%. As duas somadas, 40%. Para 100% sobra quanto? 60%. Esse 60% é o que sobra para citosina e guanina. Portanto, você terá 30% de guanina e 30% de citosina. Agora eu quero mostrar para vocês uma nova tecnologia Duca que a gente tem aqui no DaBio. Vamos para a animação. Fala galera, vamos aqui com minha tecnologia norte-americana de ponta e vamos ver se a gente aprende aqui numa boa com esse esquema, tá bom? Vamos lá. Como é que a gente vai começar todo esse mecanismo de síntese de proteína? Vamos fazer a tradução gênica aqui na prática. Primeira coisa que vai acontecer, eu quero que vocês se liguem que aqui nós temos um RNA mensageiro, certo? Discutindo sobre esse RNA mensageiro, a gente vai ter sempre no RNA mensageiro maduro a presença deste códon A ou G. É este códon que vai atrair o RNA transportador com o anticódon relativo a ele, que é o AC. A gente sabe que a adenina, para se parear em RNA, vai ser com a uracila, ok? Citosina com a guanina, tranquilo. Esse RNA transportador, UAC, ele vai estar ligado com a metionina. Notem uma coisa, o aminoácido metionina, ele é correlativo ao códon AUG. Não se esqueçam disso, nada tem a ver com o UAC. Isso aí pense num arroz de festa, um acompanhamento. Mas o aminoácido está sempre relativo ao códon AUG, que é o códon de iniciação de todo RNA maduro. Tranquilo? Beleza. Então, primeira coisa que vai acontecer no processo de iniciação é que o ribossomo ele vai se encaixar em uma das extremidades do RNA mensageiro. Sempre ele vai percorrer até a outra extremidade seguindo a direção 5', 3'. Não se esqueçam disso. Então, nós vamos ter a subunidade menor se encaixando aqui e a subunidade maior do ribossomo se encaixando aqui. Então, nós temos já o complexo RNA mensageiro com o ribossomo acoplado. Haverá uma atração para que o RNA transportador se encaixe no ribossomo, sempre fazendo anticódon-códon correlativos. Notem que ele traz o aminoácido metionina. Então, isso vai fazer com que, ao longo do processo, a informação inscrita na sequência de bases do RNA mensageiro seja traduzida como uma sequência de aminoácidos na proteína. Isso vai acontecer aos poucos. Como é que a gente vai fazer esse início da cadeia polipeptídica? Como eu já falei, tem início com associação entre o ribossomo, o RNA mensageiro
e o RNA transportador especial àquele códon que transporta o aminoácido metionina. Pronto. Esse RNA transportador, cujo anticódon é o AC, ele vai se emparelhar com o códon AUG da extremidade do RNA mensageiro. AUG, como eu já falei, é o códon de início da tradução. Isso vai determinar o local da molécula do RNA para iniciar o processo. Aí a gente entra na segunda etapa. A segunda etapa é o crescimento da cadeia polipeptídica. Magninho, cadeia polipeptídica, polipeptídeo, o que é isso? É uma proteína. A proteína, ela é o quê? Ela é uma longa cadeia de aminoácidos unidos por ligações peptídicas. Aí você então tem esse termo como cadeia polipeptídica, certo? Então, o local da subunidade maior do ribossomo, nós vamos ter o sítio P, é onde o RNA transportador se aloja com o primeiro códon, que foi o AUG, como eu falei para vocês aqui. Durante esse processo, esse sítio vai ser sempre ocupado pelo RNA transportador que carrega a cadeia polipeptídica em formação. A gente já fala, cadeia polipeptídica em formação, sítio P, polipeptídica, ok? Do lado a gente tem o sítio A, onde se aloja o RNA transportador com o aminoácido seguinte. Por exemplo, aqui nós temos quem? O UU. Ele vai atrair o transportador que vem com o seu aminoácido correlato e se encaixa certinho com o códon relativo. Ele está trazendo o seu aminoácido. Tranquilidade? Então, ao lado do sítio P, temos o sítio A se alojou. Com o primeiro RNA transportador no sítio P e o outro RNA transportador no sítio A, o anticódon do segundo vai ser complementar, RNA mensageiro, uracilo, 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 e o outro AA. Então, a gente já tem aqui dois transportadores no ribossomo. Assim que os dois primeiros RNAs transportadores se encaixaram aos sítios P e o sítio A, o ribossomo vai catalisar a separação da metionina do seu RNA. E essa ligação vai se dar ao aminoácido transportado pelo segundo RNA transportador. Então ela veio para aqui. O que acontece? Esse ribossomo vai se deslocar, vamos ver como eu vou conseguir fazer isso aqui bonitinho. Esse ribossomo vai se deslocar, ó, se deslocou para o próximo códon. O que acontece com esse transportador? Parta mil, meu querido. Então você tem o que aqui? Você tem a mudança de localização, a ligação peptídica estabelecida e o espaço para que o próximo RNA transportador se achegue, se encaixe aqui, que no caso seria o anticódon UU. E isso vai fazer com que o processo continue à medida que o ribossomo se desloca sobre o RNA mensageiro e a cadeia polipeptídica cresce. Para a terceira etapa, chamada de término da síntese de cadeia polipeptídica, acontece o quê? Quando o ribossomo chega ao códon de parada, a cadeia polipeptídica foi toda construída. Não tem aqui, não coloquei, mas imaginem que ela foi toda construída, certo? Então, quando o ribossomo chega a esse códon de parada, há um dos três códons que não possuem aminoácido correspondente. Neste caso aqui, o códon de terminação, o chamado stop códon UGA, o velho UGA. Então, o sítio A do ribossomo, que está ocupado pela proteína, as proteínas ficaram aqui, está ocupado pela proteína, recebe um fator de liberação e todos os participantes do processo, opa, esse aqui também estava aqui, todos os participantes do processo vão se separar. Ó, partiu. Agora a cadeia polipeptídica fica unida. Então todos eles vão se separar e vão liberar essa cadeia polipeptídica para o seu uso posterior. Agora se liguem, o processo de síntese de proteína é rigorosamente ordenado e garantido, certo? Isso que os tipos da sequência de aminoácido de uma cadeia polipeptídica sejam determinados com precisão pela sequência de códons do RNA mensageiro. Ao controlar a produção das proteínas, os genes acabam por exercer total controle de característica e de atividades celulares.
Eu quero fazer um testezinho com vocês aqui. Vocês têm esse RNA mensageiro, vamos tirar todo mundo aqui, vocês já serviram. Vocês têm esse RNA mensageiro e me respondam uma pergunta. Quantos aminoácidos tem a proteína relativa com esse RNA mensageiro? O aminoácido metionina, que é relativo ao códon de iniciação, 2 e 1. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Esse último não tem correlato, portanto, uma proteína teria 6 aminoácidos. Vamos fazer uma revisão aqui. Se essa proteína tem 6 aminoácidos, quantas ligações peptídicas essa proteína teria? Você tem sempre a quantidade de aminoácidos menos 1, vai ser o valor das ligações peptídicas. Então, uma proteína com 6 aminoácidos vai ter quantas ligações? 1, 2, 3, 4, 5 ligações. Para fechar aqui, eu só queria falar com vocês de uma situação. À medida que um ribossomo ele se desloca sobre o RNA mensageiro, vai realizando, vai traduzindo a sua mensagem em forma de cadeia polipeptídica, outro ribossomo poderia também se encaixar e aproveitar e iniciar a sua tradução ao longo dessa mesma fita de RNA mensageiro. Assim, a gente teria vários ribossomos que poderiam se encaixar sucessivamente no início do RNA e ir seguindo sempre 5 linha, 3 linha, cada um sintetizando o mesmo tipo de cadeia polipeptídica. É muito comum a gente encontrar de 10 a 20 ribossomos traduzindo simultaneamente o mesmo RNA mensageiro. Ok? Então, esse conjunto nós podemos chamar de polirribossomos ou simplesmente polissomos. É com muito orgulho, eu já falei e repito, aqui agora é outra capa. 2 capinhas. Que esse trabalho aqui, feito com muito carinho ao longo desses 5 anos, ele tem mais de 1.100 questões, em que o gabarito não interessa se a questão é aberta ou se é objetiva. Todo ele comentado. Você tem perfazendo todos os assuntos da biologia que são necessários para que você seja feliz, pequena criatura, para que você se dê bem nos maiores vestibulares do país. Você vai resolver isso aqui e você vai se dar bem qualquer um. É um projeto meu, ainda mais para frente, fazer o seguinte, uma playlist em que cada vídeo eu vou estar corrigindo algumas questões desse módulo. Vamos ver se a gente consegue, ao longo de um tempo, corrigir todo ele. Então você vai acompanhar desse lado com esse módulo, que você adquire facilmente, e eu vou estar aqui desse lado, fazendo a correção comentada de tudo bonitinho, tá bom? Fiquem com Deus, um beijo e um queijo.